Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? E enquanto eu sigo aturando os crimes assim sistemáticos, insuportáveis, intermináveis dessa gente nojenta, medíocre, patética, covarde. Ontem eu fui no Ministério Público mais uma vez para tentar aqui ser atendido, ter um contraditório jurídico mínimo, e nem isso eu consigo, porque se esses animaizinhos, enfim, não sabotarem, né, o contraditório jurídico, a farsa gigantesca, asquerosa, medíocre, baixo nível, infantil e patética que eles criaram cai toda por terra, e o lixo que eles estão fazendo há 8 anos na minha vida vai ficar evidente. Então a gente tem que continuar aqui, ó, estão manipulando entes públicos aqui, gente do Ministério Público, gente da Defensoria, para poder sustentar a farsa desse velho patético e retardado que eu dei o azar de meter com esse lixo. E estou aturando esse bosta até hoje, vomitando o baixo nível e os crimes e a mediocridade, né? Enfim, e crime, né? Tá cometendo crime todo dia, ninguém faz nada para parar esse verme, ele vai continuar vomitando bosta até morrer, né? Enfim, vou torcendo aqui, continuar tentando me livrar desse animal, continuar tentando uma série jurídica aqui, para uma proteção jurídica, para me livrar desse débil mental que eu estou aturando já tem aí 8 anos, tá? Enfim, eu ia fazer hoje um vídeo para falar aqui sobre um artigo interessante que eu li sobre o papel do Partido Comunista na reforma agrária de Portugal. Porém, como eu tive que sair de casa, e aí tem todo esse estresse aqui, enfim, esse inferno que esse animal, a vida privada é protegida pela Constituição, esse bosta demente está usando aí aspectos da minha vida privada na rua para poder colocar, enfim, retardadinhos, idiotas que acreditam na estupidez dele, para poder criar constrangimentos diários aí na minha vida. Ninguém faz nada, é um negócio inacreditável, assim, é uma quantidade de crime, de covardia, e para além disso, esse bosta fedorento está destruindo aqui a minha rede de contato, minhas amizades aqui de 20, 30 anos, e ninguém faz nada. Um negócio assim inacreditável, tá? Eu vou continuar tentando me livrar civilizadamente desse lixo de merda até o último dia. Bom, vamos lá. Civilizadamente, porque eu não sou da laia dessa gente nojenta, entendeu? Enfim, e aí eu ia fazer esse vídeo então, só que é um vídeo que demanda, enfim, né, uma certa calma ali para você pesquisar. Eu já li o artigo inteiro, mas, enfim, é um artigo que você precisa pescar ali alguns dados, separar, e eu não tive tempo porque eu estou aturando esse inferno aqui. Eu estou fazendo os vídeos do YouTube porque eu estou fazendo de madrugada, quando esse animal de merda não pode usar aqui os capachinhos para vomitar ódio aqui, provocação, baixo nível, constrangimento, porque ele quer violência, que é um débil mental, velho, medíocre, patético e asqueroso, que eu fui, enfim, né, ter o azar de me meter com um lixo desse. Enfim, então hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui com 9 dicas de romances de escritores vivos, tá? Que vocês vão gostar de, enfim, né? Vocês podem gostar aí de ler, tá? Porque e aí a ideia surgiu porque eu tô com meu romance aí quase pronto na editora, né? Isso, se esse lixo de merda não destruir, não sabotar, porque tudo que eu tô tentando fazer na minha vida nos últimos anos, esse bosta fedorento vai, sabota, destrói, cria problema, confusão, baixo nível, violência, crime, e, né, quase nada eu consigo fazer. Como o outro livro eu consegui, talvez eu consiga aqui, a despeito dele já estar poluído, meu contato com a editora também está poluído por essa bosta fedorenta, e, enfim, não consigo nenhuma denúncia que vai me livrar desse retardado, mas talvez eu consiga terminar o romance mesmo assim, né, finalizar aqui a publicação. E aí, então, eu tive a ideia aqui de fazer esse vídeo para mostrar para vocês aqui 9 escritores do mundo atual que estão vivos ainda, 5 brasileiros e 4 estrangeiros, tá? Que vocês vão, de repente vocês podem gostar de ler, porque são romances bacanas e que me agradaram muito ali, tem várias ideias interessantes, tá? E tudo mais. Então, antes eu deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Sigo fazendo aqui o serviço civilizado de divulgar aqui o livro, que esse lixo de merda tá sabotando também. Inclusive já botou até gentalha aqui da laia dele para pagar aqui pelos livros, para sustentar as indiretinhas de retardado dele e sustentar essa farsa, esse inferno, esse baixo nível sistemático que esse otário
medíocre criou aqui na minha vida nos últimos anos e ninguém faz nada, ninguém denuncia esse lixo, vai continuar vomitando o lixo que ele é na minha vida até o último dia. Enfim, pessoal, então deixo a dica aí, tá? Quem quiser entrar em contato, furar o bloqueio criminoso desse merda, a gente de repente conversa aqui a respeito do livro, e o romance também tá na editora, ficando pronto aqui. E esse bandidinho patético e medíocre, se ele não sabotar, eu consigo terminar aqui e divulgo para vocês também da mesma maneira, civilizada, diferente desse verme fedorento, tá? Fica a dica aí. E aí é isso, ó. 5 minutos de perda de tempo por culpa desses bandidos retardados, que assim, minha vida tá um atraso sistemático nos últimos anos, aí por culpa desse débil mental, dessa gente patética e covarde, estão aqui cometendo crime contra mim todo dia, há 8 anos, ninguém faz nada, já tive todo tipo de prejuízo, tô perdendo amizades aqui de 10, 20, 30 anos por culpa desse lixo de merda e ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ele vai continuar fazendo a única coisa que ele sabe fazer, que é merda, né? Enfim, e eu sigo tentando aí me livrar desse bandido de maneira civilizada aqui, usando a justiça, que é diferente do vermezinho que ele é, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Antes ainda da lista de 9 romances, tá? Eu deixo 3 dicas aqui para vocês que podem ajudar eventualmente aí a ter um entendimento bacana, um entendimento melhor ali, mais amplo, mais complexo sobre o que é o romance, né? Porque muita gente tem uma ideia, enfim, não é exatamente equivocada, mas é uma ideia reduzida, né, do que é o romance. Não, porque romance é uma história de amor, muita gente acha isso, né? Quando na verdade o romance é um tipo de texto longo, né, com alguns classificam com mais de 79 páginas, outros têm ali, e hoje essas classificações estão muito também, enfim, né, digamos, estão muito flexibilizadas, né, porque para além da questão do tamanho da fonte, do tamanho do texto na página, tudo isso vai alterando ali o número de páginas, e hoje, né, a variabilidade aí é quase infinita. Então isso modifica também ali uma série de contextos, para além da própria questão da forma, né, que também isso também é uma discussão ampla aí sobre o que é o romance na forma e tudo mais. Agora, tem uma característica que normalmente aparece em quase todos os romances, que é a extensão. Um romance é um tipo de texto ficcional longo, né? Então que demanda ali enfim, um comprometimento com a leitura que é diferente de um poema, que é um texto geralmente mais curto, ainda que também existam poemas longos, mas são exceção, né? Geralmente os poemas são mais curtos e os contos, que são também textos literários mais curtos, tá? E aí, como a gente está vivendo essa época, né, muito aí imediatista e tal, que inclusive a cabeça desse velho medíocre, dessa gente patética que eu estou aturando, é bem imediatista, estão fazendo merda todo dia há 8 anos porque não tem nenhuma inteligência de extensão, né? Não tem, porque quando você tem a inteligência de extensão, você calcula consequências, pondera ali efeitos. Essa gentalha é um bando de estúpido velho medíocre que não tem a menor inteligência para poder pensar em consequências, estão fazendo merda todo dia, e estão fazendo merda todo dia tem 8 anos, né? E ninguém faz nada para parar, vão continuar fazendo a única coisa que sabem fazer, que é merda, né? Deveriam ler mais romance para entender um pouquinho melhor aí a importância da extensão, da cautela. Não tem, né? Ainda não tem. Talvez nunca tenham, né? Enfim. E aí, para ter uma noção, né, desse aspecto, digamos, intelectual do romance, da questão da forma, da importância da extensão, e até mesmo como contraponto, né, esse mundo, enfim, veloz demais, mediatista demais, rasteiro demais, e, enfim, muitas vezes, inclusive, ingênuo demais, né, que a gente vive aí, o romance serve como um contraponto muito bacana, tá? Então, 3 dicas aqui. A primeira é esse livro do Benjamin, tá? Filósofo alemão. Tá aqui o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, certo? E aí, enfim, ele trabalha aqui uma série de questões ligadas à ideia de crítica de arte, e o romantismo alemão, ele é o primeiro momento em que o romance recebe ali, digamos, né, uma elaboração teórica mais ampla, tá? E aí ele fala bastante sobre isso, os irmãos Schlegel e tal, e tem uma reflexão aqui na página 107, inclusive, que eu destaco aí, na qual ele fala sobre a questão da teoria do romance e também da questão da poesia como prosa, a poesia e a prosa entre as artes, né, e tal. E aí ele vai falando sobre o fato de que o romance seria a forma poética suprema, tá? Enfim, é uma conexão, né, do romance com a filosofia que já estava no nascimento ali do romance, tá? Então serve aí esse livro do Benjamin como dica, tá?
A segunda dica de hoje é esse livro aqui, A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova. Já fiz vídeo aqui falando só sobre esse livro, né? E é um livro muito bacana aí, porque tem várias coisas interessantes aqui no sentido de explicar o quanto que o romance não só se constituiu como gênero literário, mas também ajudou a construir a literatura nacional de muitos países, inclusive da Alemanha, né? É importante entender isso aí também, vale a pena essa dica aqui, né, da Pascale Casanova, tá? E por último, deixo essa dica aqui também do Julian Fuchs, que é o romance História de uma Ideia. Esse livro aqui eu ainda não li, tá? Mas ele fica aí como dica, porque ele desenvolveu aqui umas reflexões sobre esse conceito, sobre esse gênero, né? E ele também tem um romance sobre o romance, que se chama A Procura do Romance, tá? E então é um cara que estuda essa ideia aí, então vale a pena acessar também, beleza? Bom, então e talvez eu já tivesse até terminado de ler esse livro, né? Porque tem vários aqui. Esse ano eu não consegui terminar de ler nem 5 livros ainda. Normalmente eu consigo ler aí uns 4, 5 livros por mês. Já estaria aí, enfim, né? Com mais de 25 livros lidos, com certeza. 30, né? De repente, livros lidos aí. Não terminei nem 5 por culpa desse bandido e dessa gente patética, asquerosa e medíocre que eu tô aturando aí esse tempo todo, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos partir aqui para os 9 romances, tá? O primeiro é esse aqui, Jonas o Copromanta, que é um romance da Patrícia Mello, tá? Os 5 primeiros que eu vou citar aqui são romances de escritores brasileiros, todos vivos, tá? Produzindo aí e tal, e depois 4 de escritores que moram lá fora, moram em outros países, então um do Japão, um de Moçambique, Argentina e Espanha, tá? Para poder a gente finalizar essa lista aí, tá? Então o primeiro é o Jonas o Compromanta, um romance muito interessante aqui da Patrícia Mello, um romance até engraçado, e o cara trabalha na Biblioteca Nacional, ele fica ali também no barato de corrigir os romances antigos, né? E ao mesmo tempo ele tem uma certa relação estranha ali com as fezes, né? Ele começa ali a enxergar nas fezes uma espécie de criptografia, de mensagens e tal, né, estranhas ali e tudo mais. E a Patrícia Mello, como ela não é uma psicopateta de merda como esse velho mongoloide, essa gente nojenta que eu tô aturando, ela constrói uma história aqui muito mais interessante, que não se perde nessas nosopatias medíocres e desenvolve aqui umas ideias muito mais legais sobre isso, tá? Então, enfim, segue aí o Jonas o Compromanta, e aí, só para ler rapidinho para vocês aqui, né, ela diz aqui: numa sala mortiça da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, o protagonista de Jonas o Compromanta carimba papéis sem muita pressa, esquiva-se das insinuações de Eunice e aceita sem muito ardor as investidas de Darlene, que são 2 mulheres ali que estão ali meio que flertando com ele, né? À primeira vista, a encarnação rematada da vidinha de funcionário público não fossem 2 paixões cultivadas em segredo, a literatura e a arte divinatória. Ambas, é bom avisar, cultivadas de modo mais que peculiar. Como leitor, o herói do novo romance de Patrícia Mello justamente corrige os romances que lhe caem nas mãos, quer se trate de Dostoiévski, Céline ou Nabokov. E insatisfeito com os modos usuais de adivinhação, o herói concebe seu próprio sistema baseado no estudo compenetrado da forma do bolo fecal. Olha só. Não mais uma coleção caótica de bastonetes, pepitas e meteoritos, né? Mas verdadeiros criptogramas do destino próprio e alheio. E aqui esse cara, inclusive, ele é mais sofisticado do que essa gentalha que eu estou aturando, que é um cara que está ali buscando criptografia nas fezes, e ele está buscando nas fezes que saem, né, pelo orifício, né, usual, e não pelo cérebro, como é o que eu estou aturando dessa gente nojenta aí nos últimos anos, tá? Então segue aqui o Jonas o Compromanta, esse romance bem legal aí da Patrícia Mello, tá? Que é a primeira dica de hoje, escritora brasileira aí, tá? Bom, segundo romance aqui, tá? É um romance... Aliás, eu não falei a data aqui, né? Rapidinho, deixa eu só pegar a data aqui do romance da Patrícia Mello. Ele foi escrito em 2008, tá? É um romance de 2008, certo? Muito bem, eu já li inclusive mais 2 romances dela, tá? O Elogio da Mentira e o Gog Magog, tá? O Elogio da Mentira também é sensacional. Bom, o segundo aqui é o Sujeito Oculto, tá? O romance da Cristiane Costa, que é uma pesquisadora, tá? Esse romance é de 2014, na verdade, e é um romance experimental, que ela faz ali um trabalho de compilação e ao mesmo tempo de conexão de fragmentos de outras escritas, de outros livros, outros textos e outros autores,
para poder discutir, digamos, né, no âmbito da forma, essa questão do plágio, essa questão do, enfim, até mesmo do roubo ali, né, de outras, de pedaços de outras obras, tá? E aí, enfim, aqui diz o seguinte aqui, sujeito oculto traz uma marca inaugural, usando a mestria de ser uma das mais conhecidas pesquisadoras dos horizontes que a mídia digital vem abrindo para a criação de novos formatos narrativos. Cristiane Costa vai fundo nas possibilidades do visual writing, do remix, do sampling, da pirataria criativa, da autoria indefinida e ainda da mistura deliberada de gêneros. Trata-se, afinal, de uma ficção, de uma biografia ou de um ensaio crítico, né? É essa questão aí da mescla de gêneros, tá? E tudo mais, tá? Então isso está bem desenhado aqui nesse romance interessante aí da Cristiane Costa, que é o Sujeito Oculto, tá? E, de certa forma, o romance que eu acabei de escrever tem algo disso, né? Porque também tem ali personagens conhecidos aí da literatura que estão ali numa aventura diferente, digamos, né? Numa situação diferente, e ao mesmo tempo também tem pedaços de citação de livros, né? De alguns desses autores e personagens e etc e tal, que aparecem ali no meio, mas no meio do romance, né? Deslocados para novos contextos, novas formas, que também é uma maneira de discutir essa ideia da originalidade ou da, enfim, né, da parcialidade, da originalidade, da autoria, etc e tal, tá? Então, enfim, isso aí como dica aí, esse romance legal da Cristiane Costa, que é justamente aí o Sujeito Oculto, tá? Então, vamos lá, pessoal. O terceiro da lista de hoje é O Avesso da Pele, tá? Romance aí do Jefferson Tenório, romance muito bacana. Já falei várias vezes dele aqui, né? Enfim, discute a questão da violência e do racismo no Rio Grande do Sul a partir de um discurso ali de um filho para um pai lá que ele vai discutindo e tudo mais e vai narrando esses problemas, esses estresses e ao mesmo tempo, relembrando ali alertas, né, que ele recebeu e tudo mais nesse sentido, tá? E é um livro bacana que acaba sendo aí uma forma de discutir essa questão também do racismo, da violência policial também, né? E da própria questão da identidade, né? Tá? Então tem muita questão interessante aqui para discutir. E aí tem aquela velha citação, né, que eu sempre falo para vocês aqui, que eu gosto muito, que está na página 61, que é uma citação que, para além de ser interessante no nível de pensar ali a singularidade de cada um, né, e tudo mais, como eu já até falei aqui em outros vídeos, também serve para poder discutir, também serve para explicar o título do livro, né? Esse capítulo aqui, né, que é o capítulo 4, ele explica de maneira bem razoável ali o contexto da escolha do título, né, que ele fez, tá? Então ele fala da questão aqui da cor da pele e de que você de alguma maneira, de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, né? E, enfim, isso aqui é uma coisa que, quando a gente não tem, né, um cérebro de fezes, como esse lixo de merda que eu estou aturando, a gente pondera as consequências para não atacar, né, a pessoa nisso aqui, né? Só que esse verme de merda não tem isso no esgoto que ele tem no lugar dos dois neurôniozinhos lá, e aí tá aí vomitando ódio na minha vida há 8 anos a partir da premissa oposta ao respeito a isso aqui, né? Porque tá, na verdade, ali, ele tá vomitando o merda que ele é, né? É isso que ele está fazendo todo dia aqui nos últimos 8 anos, e ninguém faz nada, ninguém para, a justiça não toma providência, esse bosta de merda vai continuar fazendo até morrer, porque a vocação de lixo dele é essa, né? Então, enfim, segue aqui, tá, essa dica do Jefferson Tenório, tá, que é um grande romance aí, vale muito a pena vocês lerem, é um romance muito interessante, especialmente nesse sentido aí, tá, discutir essas questões do racismo, da identidade e da violência policial, tá? Bom, pessoal, então vamos para o próximo aqui. Esse aqui já é um romance do meu amigo lá, Menalton Braff, tá? Bolero de Ravel, tá? Que é muito interessante. O Menalton eu conheci pessoalmente e só não estou tendo aqui um contato também mais amplo com ele por culpa da sabotagem desse bandido de merda que eu estou aturando aqui, porque as minhas redes sociais estão sabotadas por esse lixo,
né? E eu tô perdendo aqui amizades, como eu falei aqui, perdendo amizade de 20, 30 anos e perdendo contatos aqui, é um negócio inacreditável, uma sabotagem inacreditável desse verme, e eu vou continuar tentando me livrar desse lixo aqui até o último dia. Então, voltando, o Menalton eu conheci pessoalmente na Bienal de 2011, né? Então, uma figura super simpática, gente boa pra caramba, e li o livro dele de contos, né? O A Sombra do Cipreste, que é um livro também sensacional, ele ganhou o Jabuti por conta desse livro, inclusive, tá? E aí decidi também ler esse romance dele aqui, que é o Bolero de Ravel, que é muito legal também. E a estrutura do romance, né? São dois irmãos, uma menina e um menino, Laura e Adriano, tá? E eles perdem ali um familiar. Então eu não lembro agora quem é, mas eles perdem um familiar. E, bom, o fato é que o interessante da história é que o Menalton vai construindo a narrativa e digamos, as respostas que cada um dos dois, né, vão ali dando a essa perda, enfim, a esse problema, né, que eles estavam sofrendo ali, vão se desenvolvendo mais ou menos como no Bolero de Ravel, que tem aquela coisa, aquela marcha retilínea, né, e meio que, né, aquela marcha quase militar de fundo, e aquela coisa mais melódica e mais flutuante enfim, da parte, digamos, né, daquela parte mais sei lá, né, eu não sou especialista em música, mas talvez seja o caso de dizer, né, daquela parte mais policromática ali do ritmo, né? E aí você tem, quer dizer, ela mais flutuante mesmo, muda o ritmo, né? É um ritmo que está mudando o tempo todo, enquanto que aquela marcha vai seguindo mais reta, né? E aí isso reflete as duas reações e os conflitos entre essas duas reações, porque a música também é um pouco isso, né? Então, quer dizer, e aí isso foi construído de forma brilhante aqui pelo Menalton, nesse romance aqui, Bolero de Ravel, tá? Da editora Global, tá? E aí, só para fazer aqui, né, a menção à data, esse romance é de 2010, tá? De 2010, mas eu, na verdade, o li, assim, se não me engano, em 2012, por ali, tá? Bem depois, né? Na verdade, 2 anos depois, depois de ter lido já o Sombra do Cipreste, livro de contos do Menalton, tá? Então, pessoal, isso aí foi o quarto, vamos lá para o quinto, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui, porque ainda, né, talvez não dê tempo de detalhar mais. Mas enfim, tá aqui o Leite Derramado, tá, do Chico Buarque, que também é um escritor brasileiro aí que está vivo e está, enfim, né, produzindo muita coisa bacana, ganhou o Camões, né, tem alguns anos aí, e ano passado, enfim, foi lá buscar o prêmio, o Lula entregou para ele e deu uma alfinetada bacana lá no Bolsonaro, porque é isso, né? É assim que tem que ser, assim que a gente tem que tratar essa direita medíocre que a gente tem aqui no Brasil, da qual esse velho nojento que eu estou aturando aqui faz parte. Então, enfim, segue aí, tá o Leite Derramado, do Chico Buarque, que é um romance muito bacana também, que também desenha ali algumas questões da história do Brasil, algumas questões enfim, né, da escravidão, etc e tal. Tem um personagem chamado Eulálio, que é um senhorzinho, né, que está no hospital, ele vai ali narrando questões da vida privada dele e ao mesmo tempo também da história do Brasil, essa questão, né, da mescla de gêneros, né, a questão também enfim, um certo autoritarismo da elite, digamos, né, elite entre aspas, né, ou melhor, dos ricos, né, e etc e tal, tá? Então esse romance é muito legal, muito bem escrito também, né, e segue a dica aí, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O próximo é esse romance muito bacana também do Kazuo Ishiguro, um artista do mundo flutuante, tá? O Kazuo Ishiguro é um escritor japonês. Agora vamos falar aqui dos 4 escritores estrangeiros, tá? Então esse aqui é o 6º e aí depois tem os outros 3, tá? O Kazuo Ishiguro, escritor japonês que mora na Inglaterra, tá? Não sei se é em Londres, mas ele mora na Inglaterra. E aí ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2017, tá? E aí o Kazuo Ishiguro, enfim, esse romance aqui conta a história de um pintor, né, um pintor japonês ali, um artista japonês de meia idade e tal, e a história vai se passando naquele período pós-bomba atômica, né? Então, quer dizer, aquela reconstrução do Japão, e aí os dilemas, os conflitos, aquela influência cada vez maior do Ocidente ali, ao mesmo tempo os dilemas de uma sociedade que busca tentar manter ali as suas tradições, e etc e tal, tá? Então, muito bacana, tá? O personagem se chama Masuji Ono, tá? Que é um pintor renomado, que, enfim, e aí é ambientado nos anos imediatamente posteriores à rendição, né? A rendição na Segunda Guerra Mundial,
porque para quem não sabe, o Japão foi ali parceiro dos nazistas na Segunda Guerra, tá junto com a Itália, beleza? Então segue essa dica aí, mais uma, tá? O próximo é o sétimo, que é o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, tá? Que é um grande romance também, que fala sobre o período... É mais um romance também que fala sobre um período pós-guerra, né? Porque nesse caso aqui fala sobre o pós-guerra da independência de Moçambique, contando a história de dois garotos, né? Ou de um adulto e um garoto, tá? Que é o Muidinga e o Kindzu, certo? E aí, enfim, o Mia Couto conta aqui, né? E aí eu li rapidamente aqui só o primeiro parágrafo da orelha. Cada frase de Terra Sonâmbula resulta de um meticuloso trabalho de lapidação poética e confere nobreza artística a seu material linguístico primordial, as mitologias tribais e os casos que circulam de boca em boca pelos meandros da cultura oral africana, bastião de resistência num país como Moçambique, devastado por quase 30 anos de guerra anticolonial, 1965 a 75 e civil 76 a 92, tá? Então tem o Muidinga, né, e o Tuair também, né, que é um velho, que estão ali os dois nesse dilema. Ele tem um carro também que está incendiado e tal. A história é bem interessante, então segue aí também a dica do Mia Couto, tá? Enfim, e aí faltam dois aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? O oitavo aqui da lista de hoje é As Teorias Selvagens, romance da Paula Oloy-Charac, uma escritora argentina, e esse romance é muito interessante também porque ele coloca em questão aqui uma série de complexidades interessantes que a gente está vivendo no mundo recente, aí, nos últimos 20 anos, né? Com globalização e com uma diversidade cada vez maior de comportamentos e enfim, né? de atmosferas, etc. e tal. E aí ela vai descrever aqui uma série de coisas bacanas, usando para isso uma certa ironia com a lógica da teoria universitária. Tá? Então, quer dizer, tá aqui, ó, mistura de romance filosófico e comédia elisabetana na era do blog. As Teorias Selvagens é uma feroz sátira da fauna intelectual que reina na universidade e um delirante tratado sobre as perversões urbanas, do pornô underground aos videogames, das pílulas coloridas ao fast food. E aí, isso que ela chama aqui, que eles chamam aqui, né, na contracapa, de delirante tratado sobre as perversões urbanas, é uma forma de mostrar o quanto que a literatura é muito mais rica para poder entender as complexidades que a gente está vivendo hoje do que esses psicopatetas de merda que eu estou aturando aqui, um bando de imbecil, retardado, deterministas, medíocres, reducionistas, pequenos, burros e patéticos, né? E a literatura tem exemplos aqui gigantescamente mais amplos para a gente poder pensar o mundo aí, e que essa gente não tem nenhuma inteligência para chegar nem perto. Tá? Eles podem pagar para escutar o contrário de quem está ganhando dinheiro com isso, mas é um bando de imbecil, esse é o ponto. Tá? Então, enfim, voltando aqui, o romance da Paula Rocha, assim que eu conseguir me livrar desses animaizinhos na justiça, vocês não vão mais escutar aqui eu falar desses animais, dessa gente medíocre, tá? É porque eu não consegui me livrar ainda, então infelizmente eu tenho que ficar aqui o tempo todo vomitando o asco que eu tenho de aturar, a estupidez, o baixo nível desses animais de merda que eu tô aturando aqui já tem 8 anos. Enfim, então voltando, e aí eles poluem o vídeo aqui, né? Porque tá aí, ó, tem 27 minutos de vídeo, basicamente aqui quase 10 é vomitando aqui o asco que eu tô aqui tendo que aturar esses animaizinhos. Enfim, então voltando, é um romance muito legal da Paula, tá? Vale muito a pena aí, porque tem muita coisa legal aqui para discutir, como eu falei, né, as complexidades do mundo recente aí, da globalização, enfim, né, da diversidade que a gente encontra na vida, né, e que esses reducionistas de merda não têm inteligência para entender. Beleza, pessoal? E aí, por último, para finalizar, o romance aqui do Henrique Villamatas, tá? Não há lugar para lógica em Cassel, tá? Então, enfim, esse romance aqui do Henrique Villamatas é muito interessante também, porque ele foi convidado a participar de uma feira de arte, né, que chama-se Documenta, se não me engano, a cidade de Cassel é na Alemanha, eu acho, aqui não gravei, mas eu acho que é na Alemanha, enfim. E aí ele fica na porta de um restaurante chinês, escrevendo, né, o que ele vê, as experiências, etc e tal, e acabou dando nesse romance aqui muito interessante, muito bacana mesmo, que é uma espécie de, né, uma mistura de performance com mescla de gêneros e mescla de suportes artísticos, ou seja, do romance com a arte
com as artes plásticas, etc e tal. Então ficou muito bacana a história. E também tem deixa eu ver o tempo aqui, também tem uns trechos onde ele cita o Hitchcock também, a questão do MacGuffin, que é muito interessante também, e aí dá todo uma cereja do bolo ali no livro, tá? Então vale muito a pena também essa dica aí, é o 9º romance de hoje, tá? Essa dica para vocês no vídeo aqui do canal, beleza? Então, enfim, amanhã eu volto aí com mais vídeos. Enquanto esse lixo de merda não destruir, eu vou fazendo aqui, tá? O que ele não meteu a pata imunda para poluir com bosta de imbecil que ele é. Beleza? Grande abraço aí, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Fui.